Pode ir. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença do Dr. Pedro Coutinho, né, que é neurocirurgião do Aya Neuroscience Institute na cidade de Hartford, em Connecticut. E o Pedro é um colega já de algum tempo, né? Se eu não me engano, Pedro, a gente trabalhou na mesma época lá no Azevedo Lima, em Niterói. É verdade. Né? E depois o Pedro se radicou aqui mais para o lado de Volta Redonda, região de Volta Redonda, antes de ir para os Estados Unidos. Você me corrige aí as informações. Não, perfeito. E lá nos Estados Unidos você fez a formação na Flórida, né? Na Universidade de Miami. Depois passou para o estado de Nova York. Para a Universidade de Yale. Uhum. Quando a gente se encontrou ano passado no Congresso de Coluna, você estava em Yale ainda, né? Acho que Isso. E agora, recentemente, que você foi para Connecticut. Certo? Exato. Tá, então, eu queria agradecer a presença de todos e dar a palavra agora para o Dr. Pedro Coutinho, que vai apresentar para a gente as técnicas minimamente invasivas para a cirurgia de coluna. Por favor, Pedro. Beleza, deixa eu... Estão vendo minha tela? Estão, né? Sim. Beleza. Então, conforme o Sábio falou, eu sou originário do Rio de Janeiro, fiz minha residência no Souza Aguiar, depois mudei para Volta Redonda, pratiquei 10 anos de neurocirurgia lá, mais voltado para a coluna, e aí vim para os Estados Unidos para ficar um ano na Universidade de Miami, acabei ficando mais um ano na Universidade de Yale, fui contratado como neurocirurgião em Yale, e... deixa eu botar aqui a canetinha. E a partir dali, por conta desse caboclo aqui, que era o vice chairman do departamento de neurocirurgia na Universidade de Yale, ele saiu em março desse ano e foi para essa rede que aqui em Connecticut é uma rede grande que está presente em alguns estados e em mais de 100 cidades. E aí essa rede comprou esse hospital aqui, chamado St. Vincent's Medical Center, um hospital antigo, mais de 100 anos, e aí botaram dinheiro para começar o serviço do zero de neurocirurgia e chamaram esse cara, que no início era meu chefe, depois virou colega de trabalho e hoje é a maior amizade que eu tenho aqui nos Estados Unidos, Khalid Abed. Eu fui a primeira contratação dele e aí vocês conhecem, Daniel está em fase final de assinatura de contrato e vai vir também se juntar a nós para fazer a parte de crânio aberto, e ele fez 2 anos de endovascular, então vai tocar essa parte aí do occipito para cima. Então, falar um pouco das técnicas minimamente invasivas que a gente tem, mais comuns, óbvio, são muitas, né? Não dá para falar de tudo, e de algumas tecnologias. Vamos tentar falar de cirurgia minimamente invasiva como um todo, onde a gente está hoje, né? O que a gente tem de filosofia, de entendimento, alguns acesso tubular, endoscopia, o TLIF minimamente invasivo, o papel, rapidamente, dos queijos anteriores e laterais, grandes na descompressão indireta, principalmente das raízes nervosas lombares, e falar um pouco de navegação e de robótica. Então, a cirurgia minimamente invasiva, independentemente da especialidade, ela tem como objetivo diminuir o rastro que você deixa a partir do momento que você vai operar um órgão-alvo. Né? Então, você tenta fazer a cirurgia, né, atingir os objetivos da sua cirurgia, deixando um rastro menor, trabalhando por um corredor, por um ambiente de trabalho menor e, consequentemente, causando menos lesões iatrogênicas a tecidos que não tem nada a ver com a história, que não se relacionam com o órgão que você quer tratar. E, obviamente, para que a cirurgia minimamente invasiva pudesse ser concebida e desenvolvida, né, e está em constante desenvolvimento, a gente precisa de tecnologia. Em relação à cirurgia minimamente invasiva para a coluna, o objetivo dela, acho que essa imagem deixa bem claro, né? A cirurgia de coluna, aliás, a tradicional aberta, ela é muito bem sucedida sob o ponto de vista de objetivo final. Então, hoje, a gente já há bastante tempo a gente consegue descomprimir bem raiz nervosa e
saco dural, medula, a gente consegue corrigir deformidade, fazer fusão. O problema é o rastro que a gente deixa, a lesão iatrogênica colateral que a gente causa no momento de acessar a coluna. Então, o objetivo da cirurgia minimamente invasiva de coluna é você diminuir principalmente a manipulação, a injúria muscular, você evitar a instabilidade, deformidade iatrogênica. Então, não é incomum, no momento de secção, a violação das cápsulas articulares, das facetas dos níveis adjacentes. Essa é uma das principais, talvez a maior causa de falência da junção proximal, por exemplo, em construções longas para deformidades do adulto. E, obviamente, essa manipulação muscular, o afastamento com os retratores, leva a uma lesão hipóxia isquêmica da musculatura, o que a gente vê constantemente, um pós-operatório extremamente doloroso, de maneira imediata, e depois uma atrofia muscular causando, muitas vezes, dor lombar crônica, né? E isso tudo leva a uma recuperação mais lenta dos nossos pacientes. Então, os princípios básicos da cirurgia minimamente invasiva de coluna é você minimizar o dano colateral, você preservar a anatomia e, com isso, você, consequentemente, reduzir a morbidade. Mas você tem que fazer isso tudo, obviamente, atingindo os mesmos objetivos que você consegue com a cirurgia aberta mais cruenta, que são, descompressão de estruturas neurológicas, saco dural, medula espinhal e raízes nervosas, você conseguir colocar os seus implantes para fixar a coluna, no caso das artrodeses, e, em última análise, conseguir, nesses casos, a artrodese adequada, não só a intersomática, mas também posto-lateral. Então, os objetivos da cirurgia de coluna minimamente invasiva, você evitar aquelas incisões grandes de pele, né, o shark bite, você trabalhar em planos intermusculares. Então, ao invés de atravessar o músculo, desinseri-lo da sua inserção óssea, principalmente nos processos espinhosos, você trabalhar em corredores entre dois grupamentos musculares, e, obviamente, tentar ao máximo evitar os retratores que podem causar lesão isquêmica da musculatura quando ficam por ali muito tempo em distração. E os desafios são você fazer isso tudo com uma visão mais restrita. O corredor de trabalho ele tem que ser obrigatoriamente mais reduzido, e existe uma limitação de correção da trajetória, né? Então, principalmente quando a gente fala em colocar implantes, espaçadores intersomáticos, né, os queijos, os parafusos, no paciente que você faz a cirurgia aberta, né, tradicional, a sua mão você pode levá-la para qualquer canto, você pode corrigir trajetória. Na cirurgia minimamente invasiva, geralmente você está trabalhando por um canal mais estreito. Existe alguma possibilidade de correção, mas não é tão significativa quanto na cirurgia aberta. E as vantagens, elas são bem óbvias em relação à cirurgia tradicional. Você tem um sangramento operatório muitas vezes mínimo, né, insignificante. Você manipula pouco o músculo, então a dor muscular pós-operatória imediata ela é bem menor, e no longo prazo você leva menos atrofia da musculatura, então você diminui as chances de dor lombar crônica. Obviamente, o tempo de admissão hospitalar é menor, e esse paciente, por conta da injúria tecidual ser menor, ele se reabilita mais rapidamente. Você não mexe com os níveis adjacentes, então dificilmente você causa instabilidade iatrogênica, e até mesmo no nível que você está abordando, você tende a ter uma descompressão, uma retirada óssea mais direta, menor, não tão ampla. Então, a chance de você causar instabilidade, inclusive naquele nível que você está operando, é menor. Obviamente, incisão e manipulação muscular menor levam a menor taxa de infecção. Em relação aos custos, a gente sabe, obviamente, que no início os custos são elevados por conta do material e também da curva de aprendizado, mas uma vez que você domine a técnica e ela se encontra estabilizada, bem estabelecida, e o material caia de preço, acaba que você consegue poupar dinheiro em relação à técnica convencional aberta. As desvantagens são, conforme eu disse, a gente trabalha num campo mais restrito de visualização da doença, né? Obviamente, tem uma curva de aprendizado que ela não pode ser negligenciada, e essa curva de aprendizado ela leva a tempos operatórios mais estendidos, né? Para a cirurgia minimamente invasiva, você tem que ter algum método de imagem, geralmente é usado o arco cirúrgico, né?
Então, na minha prática pessoal, eu sou um defensor ferrenho do freehand para cirurgia aberta, então de C3 até o sacro, mesmo em pacientes com deformidade, eu sempre coloco os parafusos sem, obviamente com monitorização, mas sem raio-x. Então, na técnica minimamente invasiva, isso é virtualmente impossível. E a maior desvantagem é que muitas vezes você não consegue uma descompressão adequada ou implante de materiais adequados ou mesmo uma correção de deformidade adequada por conta do canal de trabalho ser menor. Esse gráfico é interessante do Roger Hartle, que é o chefe da coluna da Weill Cornell. E aí a gente tem dois eixos. No eixo vertical, o grau de invasividade do nosso procedimento, e no eixo horizontal, a complexidade das doenças que a gente está tratando. A curva vermelha é da cirurgia aberta e a curva verde da cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente vê que nos extremos, por motivos diferentes, a cirurgia minimamente invasiva em relação à aberta tem pouco benefício, né? No extremo mais complexo, principalmente de grandes deformidades, o que acontece é que a gente até tenta fazer de maneira híbrida, cases anteriores, laterais, vira o paciente, faz stab incision para colocar os parafusos, depois abre focalmente o canal raquiano, onde você quer descomprimir, mas a verdade é que o tempo operatório é grande, você acaba tendo um sangramento menor que a cirurgia aberta, mas que não compensa aquela trabalheira ainda nos dias de hoje, sem contar que a correção de deformidade por técnica minimamente invasiva ainda é subótima. Se a gente for para o outro extremo, para o extremo menos complexo, eu acho que um bom exemplo é a hérnia discal lombar. Existem técnicas minimamente invasivas, a gente vai falar sobre isso, mas a bem da verdade é que o impacto final dessas técnicas na qualidade de vida do indivíduo operado ainda é bastante limitado também. Então, se você fizer uma microdissectomia tradicional, com uma incisão aí de 3 centímetros com afastador de Taylor, passando por um acesso tubular e por endoscopia de coluna, que tem um acesso de 0,8 milímetros, a verdade é que aquele paciente, depois de um tempo, geralmente ele não tem muita dor pós-operatória, você trata ele bem com as 3 técnicas e no final das contas o ganho é pequeno. Então, aonde a técnica minimamente invasiva, as técnicas minimamente invasivas realmente fazem diferença é nessa meiuca aqui, e a gente não pode negligenciar isso. Estatisticamente, essas doenças, essas técnicas correspondem a 75% dos pacientes operados para a doença de coluna, né? Então, hoje a cirurgia minimamente invasiva de coluna, ela foca e tem resultados bastante interessantes no tratamento desses tipos de doença e de tipos de cirurgia. O Hartle também publicou no Global Spine Journal o que você tem que ter para desenvolver bem a cirurgia de coluna minimamente invasiva. São 6 T's, né? Sendo que o primeiro T de target, né? De alvo, você tem que ir direto ao alvo na seleção dos seus pacientes, né? Então, você tem que escolher o paciente correto, para a cirurgia correta, para o paciente correto. A gente sabe que o acesso ele é focal, então a gente tem uma possibilidade de manobrar intraoperatoriamente menor do que com um paciente totalmente aberto. Isso é uma coisa que é bem diferente da minha prática no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, principalmente na Universidade de Yale, onde eu fiz o meu segundo fellow, o tratamento ele é bem focal, mesmo com técnica aberta. Então, às vezes o paciente tem a coluna cervical bem degenerada, múltiplos discos, a lombar, mesma coisa. Se o exame de imagem corresponde ao tipo de dor radicular do paciente, a eletroneuromiografia ajuda, a gente opera só aquele nível, não faz grandes artroadeses para doença degenerativa, e isso é muito importante quando você está pensando em fazer cirurgia de coluna minimamente invasiva. Tecnologia, a gente vai tocar em alguns assuntos mais à frente, são as ferramentas que você tem disponíveis, navegação, robô, microscopia, exoscopia e etc. A técnica é aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que você teve possibilidades de aprender em filosofia minimamente invasiva, né? Então, você poder fazer um acesso tubular ou endoscópico, saber fazer acesso anterior para a coluna lombar, principalmente, com cases grandes, na descompressão indireta, a LIF, o lateral e o OLIF, e por trás o TLIF minimamente invasivo.
Os outros três, o próximo T é o de training, né, de treinamento, é você estar disposto a aprender alguma coisa diferente, sabendo que tem uma curva de aprendizado difícil e você tem que ter a possibilidade de local para treinar. Testing são as pesquisas que são feitas. A verdade é que hoje faz sentido e na prática a gente vê a cirurgia minimamente invasiva tendo resultados melhores do que a cirurgia convencional em muitos casos, mas, a bem da verdade, não existe dados robustos na literatura que corroborem isso ainda, né? E o T de talento são a capacidade cirúrgica de quem está executando a cirurgia. Então, falando um pouco de acesso tubular, as indicações são para tratamento de hérnia de disco lombar, descompressão, pode ser unilateral ou bilateral, por uniportal bilateral, né, que é chamado de over the top, o tratamento de cistos sinoviais grandes, compressivos, onde o paciente não tem estabilidade, você quer só fazer uma descompressão focal, e hoje tem algumas pessoas fazendo também a retirada de tumores através de tubos. Então, o principal é a gente entender a musculatura paraespinhal na região lombar. Da medial para lateral, a gente tem o multífidos, o ilho costalis e o longuíssimos, que formam o elevador da coluna, quadrado lombar, o ilho transversalis e psoas. E nos acessos posteriores, esse é o canal que a gente vai trabalhar, entre o elevador da coluna, né, e o multífidos. E aí a técnica que eu uso, isso aí não é uma receita de bolo, é como eu faço. Se eu vou fazer uma artrodese, se eu vou fazer uma dissectomia interlaminar, um tratamento mais de lombar, normalmente eu faço a incisão 1,5 centímetro para o lado da onde eu vou tratar a hérnia, né, fora da linha média, e uso um tubo de 18 milímetros. Se é uma dissectomia forlateral, né, de pacientes com hérnias foraminais e extraforaminais, normalmente eu entro 2,5 centímetros da linha média e uso um tubo de 22 milímetros. E para fazer o T-Leaf minimamente invasivo através de um tubo, normalmente a incisão é 3,5 centímetros fora da linha média, e o tubo que eu uso é de 28 milímetros. Então, passo a passo, rapidamente, eu gosto de usar o Wilson Frame para pacientes de descompressão, de hérnia de disco, de laminectomia. Você consegue dar um crank no frame e aquilo acaba fazendo uma cifose e aumentando o espaço interlaminar. Normalmente eu não monitoro os pacientes para descompressão e hérnia de disco. O arco cirúrgico é mais que suficiente para isso. E aqui a marcação, você marca a linha média, e aí 1,5 centímetro da linha média, você marca uma incisão aí de 1,9, 2 centímetros, para acomodar o tubo de 18 milímetros. E aí faz a inserção dos tubos, a dilatação, obviamente, antes, até 18 milímetros, a inserção dos tubos. E essa aqui é mais ou menos a imagem que a gente tem no AP e no perfil. Eu gosto sempre depois de tirar tipo uma imagem oblíqua por dentro daqui do tubo para eu ver bem se eu tô acoplado adequadamente. E aqui no plano axial, isso aqui é o que a gente vê para tratamento da hérnia de disco lombar. O tubo reto, ele é mais que suficiente para a gente tratar hérnias centrais, paracentrais, até um pouco laterais. E se você precisar fazer uma acomodação desse tubo, você vê que você vai até o outro pedículo e você consegue fazer uma descompressão bastante significativa, bilateral, usando um acesso uniportal. Para dissectomia, essa aqui, acho que essa imagem aqui é uma imagem importante, é isso aqui que você quer ver. Então, isso aqui é um paciente, isso aqui seria o crânio, aqui seria os pés, isso aqui seria o lado direito do paciente. Você quer ver o seu tubo pegando metade da lâmina, que você vai fazer a laminotomia, e a outra metade do ligamento. Você faz a laminectomia, retira o ligamento e vai ver o saco dural. Você não precisa ir tanto medial, normalmente você vê a borda do saco dural e da raiz traversing root, né, da raiz que está cruzando, não a raiz que está saindo pelo forame, a raiz que está descendo, e ali você afasta e consegue, de maneira bem similar ao acesso aberto, você consegue fazer a dissectomia.
Em relação à endoscopia, eu estou bem no início ainda, no meu fellow em Miami, o Michael Wang, ele tem uma prática de endoscopia gigantesca, né, fazendo de tudo, inclusive TLIF por via endoscópica, um paciente acordado, então ali eu tive meu primeiro contato, e eu não fazia tanto, eu treinei para começar em Yale, depois eu troquei de emprego, veio o Covid, então estou esperando para fazer um novo treinamento em cadáver e começar a fazer os casos por mim mesmo, mas as indicações são basicamente as mesmas, do acesso tubular, hérnia de disco lombar, estenose canal raquiano, você pode fazer descompressão do canal central, estenoses foraminais, você pode fazer foraminoplastia por acesso transforaminal e, conforme eu disse, como o Michael Eng anda fazendo, TLIF endoscópico e alguns pacientes e alguns cirurgiões também tirando tumores através de endoscopia. Então, a pergunta que fica é, já estou fazendo um acesso minimamente invasivo, que é o tubular, para que eu vou me meter a fazer endoscopia, reduzir minha incisão de 1,8 centímetros para 0,8, o que eu vou ganhar com isso, sendo que a minha técnica já está bem estabelecida. A questão é que você leva ainda menos trauma para o paciente, né? Você tem a possibilidade de fazer a cirurgia com o paciente acordado, isso é importante para alguns pacientes que não são candidatos à anestesia geral, né, pacientes muito idosos ou pacientes com comorbidades, e ainda existe uma escassez da literatura, mas supostamente a gente tem uma recuperação mais rápida, usa menos narcóticos por conta de menor lesão tecidual, isso aqui é um problema grande aqui nos Estados Unidos, se retorna, reabilita o paciente mais rapidamente e tem uma taxa de infecção menor. Então, são duas técnicas distintas. Uma, você faz um acesso interlaminar, que é basicamente o mesmo do acesso tubular, só que com um endoscópio, e o outro é o transforaminal, um acesso bem mais lateral, entrando pelo forame neural. No interlaminar, a gente vai usar para tratamento de hérnias paracentrais e centrais. Ele é muito bom para retirada de fragmentos extrusos e, normalmente, você tem que fazer uma pequena laminotomia, drilar um pouquinho a lâmina no nível de L5-S1. Raramente você precisa fazer isso. O espaço interlaminar é grande o suficiente para acomodar o endoscópio, então nem o osso você precisa tirar. Então, mais ou menos um esquema aqui, a entrada em L5-S1, você vê que tem espaço o suficiente para a gente trabalhar. A vantagem interlaminar é que você pode trabalhar classicamente no ombro da raiz, né? E se você tiver algum fragmento, você consegue colocar um endoscópio de maneira segura na axila da raiz e retirar aquele fragmento. Isso aqui é uma imagem durante a cirurgia de uma endoscopia interlaminar de L5-S1, aqui é medial, aqui lateral, aqui cranial e caudal. Então, a gente vê o saco dural, né? A axila da raiz, e aqui a raiz de S1 cruzando, já sem o disco. O acesso transforaminal, por incrível que pareça, para quem tem experiência em endoscopia, normalmente é a primeira escolha. No início, a gente tende a achar que ele é bom para tirar hérnias foraminais, mas, na verdade, não. Ele pode ser usado, você pode, com alguns movimentos com a mão, você pode ir até contralateralmente. É fundamental entender o triângulo de Kembin. Eu tenho uma imagem bacana ali para mostrar depois, porque é ali que a gente trabalha. E entender que a gente fazer uma foraminoplastia, você drilar um pouco do forame, ajuda muito e não leva à instabilidade, né? O acesso transforaminal é bom para recorrência e permite a gente monitorar a raiz nervosa que a gente está trabalhando perto, quer seja porque o paciente está acordado e vai te dar aquele feedback, ou então com um probe que a gente consegue tocar e ter o neurofisiologista te dando a resposta. Então, o triângulo de Kembin é muito importante, não só para a endoscopia, mas também para o TLIF minimamente invasivo, né? Isso é chamado também de triângulo de segurança, onde os limites deles são: o superior é a borda inferior da raiz que está saindo daquele nível, né, no forame neural. O limite inferior é o platô superior da vértebra de baixo e o limite mais medial é a raiz nervosa que está cruzando para sair no outro forame neural. Então, rapidamente, na técnica transforaminal, normalmente o seu docking, né, o acoplamento do endoscópio é nessa região aqui mais superior e posterior da vértebra de baixo, vê que a gente fica longe da raiz nervosa, retira com o drill o SAP, né, que é o processo superior articular, e aí a gente tem o espaço iscal todo aberto para a gente poder trabalhar tranquilamente.
Falando de TLIF minimamente invasivo, normalmente a gente usa para 1 ou 2 níveis, né, de doença degenerativa discal. Ele é bom para tratar listese, grau 1 e grau 2, cistos sinoviais em pacientes que têm estabilidade e também aqueles casos de hérnia discal recorrente, onde você vai tirar muito disso e tem que fazer um TLIF, você pode fazer de maneira minimamente invasiva. Ele é muito seguro do ponto de vista vascular, obviamente, você trabalha por trás, não está mexendo com grandes vasos, e também muito seguro sob o ponto de vista neurológico, sempre respeitando os limites do triângulo de Kenvin. Né? Ele pode supostamente ser realizado em toda a coluna lombar, de L1 até S1, sendo que L3, L4, L4, L5, por serem níveis mais retos, são os níveis mais fáceis de serem feitos. A técnica ela é bem semelhante ao acesso tubular para a hérnia discal, para a descompressão. A gente vai trabalhar entre os planos musculares, você vê o multífidos aqui e o elevador da espinha, e a gente consegue descortinar essa região muscular sem lesar o músculo propriamente dito. Mais uma vez, o que a gente vai fazer é a retirada do processo articular inferior, né, primeiro o IAP, depois isso aqui fica na nossa frente, que é o SAP, né, o processo articular superior, e uma vez que isso aqui vai embora, a gente tem todo o espaço discal para trabalhar com a raiz que está saindo longe da gente e a que está cruzando também para sair no nível de baixo também bastante insegurança. Os objetivos durante a cirurgia é a gente tirar uma quantidade adequada de disco, né, fazer a preparação das endplates adequadamente para poder promover a artrodese e colocar, obviamente, o queijo o mais anterior possível, que é onde a cortical é mais firme e também é onde você consegue algum ganho de lordose. A gente sabe que o TLIF não é bom para lordose, mas hoje a gente tem queijos expansíveis hiperlordóticos e às vezes com queijo banana bem anterior, quando você faz uma compressão, depois de colocar o queijo, você consegue abrir um pouco a parte anterior daquele espaço discal. O papel do cage expansível, eu peguei esse caso aqui, foi o primeiro caso que eu fiz no meu trabalho novo, foi na terça-feira passada, obviamente foi um caso aberto, esse paciente tinha já um ALIF com artrodese 4551 de 1995, né, e aí fez um breakdown dos níveis superiores, ele mexia no raio-x dinâmico, então fizemos um cage, um TLIF, né, aberto, mas você vê que é um cage lordótico, a gente conseguiu algum ganho de lordose, elevou o espaço discal, então o forame neural teve a sua altura restabelecida, e é um queijo lordótico, só para mostrar como é que funciona. O queijo expansível ele facilita muito, né? Normalmente ele expande até 3,5 milímetros do que ele entra, então você não precisa fazer grandes trações no parafuso para colocar o queijo, simplesmente que você coloque e depois expande ele dentro do espaço discal. E para o TLIF minimamente invasivo em termos de acesso, a gente pode usar ou acesso de Wills, que é intermuscular, né, que é mais fácil de começar, porque tem uma visualização maior, ou acesso tubular, que é menos invasivo, mas você trabalha mais confinado dentro de um tubo. Perder muito tempo com step by step. Obviamente, todos os pacientes são monitorados, a gente não faz artrodese aqui sem a monitorização. E na marcação da pele, o que eu faço é no AP marcar a borda lateral dos pedículos, né, dos dois lados, e aí você faz a incisão em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros, mais lateral, para poder inserir o seu tubo ou o seu afastador. Né? Primeiro a gente coloca os parafusos contralaterais, né? E depois os ipsilaterais. Se você estiver trabalhando com um tubo, normalmente eu deixo só os K-wires, né? Os fios de Kirchner, e aí faço o TLIF e depois jogo os parafusos. Se a gente tiver com um mini open, dá para colocar os parafusos antes. Não vamos perder tempo com isso. Isso aqui é mais ou menos a visão que a gente tem. Tá vendo? Você retira o IAP, embaixo tem o SAP, e a gente tem todo o espaço discal, a raiz nervosa está longe da gente aqui, e longe da gente aqui a gente tem espaço, e você pode fazer uma inclinação mais na diagonal, para você poder botar esse cage mais na linha média. Aqui, esse é o resultado final.
uma técnica bastante comum e não é difícil de fazer uma vez que você aprenda. Para quem quiser começar, obviamente você tem que estar afeito já a fazer de forma aberta e aí escolher um paciente com um peso adequado, não vai começar num paciente muito obeso. Os dois níveis mais fáceis de começar são L3, L4, L4, L5. Evitar grandes espondilolisteses, no máximo paciente com listese grau 1 ou 2, no máximo, para começar, e evitar também espaços discais muito colapsados em pacientes com densidade óssea menos subótima, ótima, né? Que aí você pode fazer uma violação da endplate e acabar fazendo um subsidence do seu cage. A descompressão direta, passando rapidamente, isso aqui é só para mostrar o tamanho de um T-leaf em relação a um A-leaf e um cage lateral ou oblíquo, né? E o objetivo principalmente, você restaurar a altura do espaço discal, né? E, obviamente, a altura do espaço foraminal, e aí tratar aquele paciente com radiculopatia daquele nível de maneira indireta, sem precisar ir por trás, poupando a musculatura paravertebral. Então, os acessos, a gente tende a achar que cirurgia minimamente invasiva é em relação a acesso pequeno, na verdade é o dano tecidual pequeno. Então, mesmo no ALIF, que é uma incisão maior, a gente trabalha sempre fora da musculatura, sem lesar tecido, e cai de frente para o disco, acesso lateral e o oblíquo, e a gente consegue, com esses acessos, colocar cages altos e restaurar a altura discal e do forame neural. Então, aqui um exemplo de um OLIF, tá vendo? Desculpa, de um ALIF, o espaço discal colapsado e depois o espaço bem aberto, assim como o forame neural. Mesma coisa com o acesso lateral, forame neural já de altura bem mais elevada, além da correção da listese. Eu trouxe um caso bem direto, que é um paciente homem com dor lombar e irradiando para ambos os membros inferiores. Não era claudicação neurogênica, parecia ser uma radiculopatia de L4, né? E sem melhora com tratamento conservador. E o paciente com essa imagem, uma tomografia mostrando um rebaixamento significativo do espaço discal, com fenômeno de vácuo, uma listese grau 1 para 2. E na ressonância, apesar do corte sagital parecer que tinha uma estenose central do canal, a gente vê que realmente não tinha, o paciente não tinha claudicação neurogênica, era um problema foraminal. E aqui, isso aqui você pode fazer o que você quiser para tratar. Até um PLIF aberto, TLIF aberto, TLIF minimamente invasivo, ALIF lateral, né, o X-LIF, ou o OLIF, que foi o que a gente acabou fazendo. Você vê que como era o espaço discal, a listese bem rebaixado, forame neural bem diminuído, e aí aqui a listese quase toda resolvida, mas principalmente a altura do espaço discal restaurada, assim como do forame neural. Em relação a ferramentas que ajudem a gente a fazer a cirurgia sem a radiação, né, para o cirurgião, a gente tem a navegação e a robótica. A navegação vai, na verdade, te dar um senso de posição em relação aos seus instrumentos, em relação ao corpo do indivíduo. Então, quando a gente faz uma artroadese aberta, a gente lança mão de 3 processos principais. Um é o processo de você pensar, você saber aonde você está, se assim é mais medial, assim é mais lateral, mais inferior, mais superior. O contato visual, você está vendo as estruturas, você vê a cápsula articulada, a faceta, você vê o processo transverso, vê a lâmina, vê a pars, e obviamente a percepção tátil. Eu faço muito freehand, então você consegue sentir se o osso está adequado, se o gear shift está entrando no osso de maneira adequada, se vazou o explorador de pedículo. E quando você usa a navegação, na verdade, isso tudo você acaba perdendo, porque você está olhando no monitor e mexendo a sua mão para um lado e para o outro. O contato visual, principalmente na cirurgia minimamente invasiva, também acaba não tendo. Você está olhando no monitor ao invés de olhar para a coluna propriamente dita. E a percepção tátil também, se você não usar o manual, principalmente usando o robô, você acaba perdendo. Então, os componentes da navegação são 4, o computador principal, a tela da navegação, a câmera
e as esferas reflexivas, né? E aí, comparando com o sistema de GPS, a tela da navegação é como se fosse a tela do GPS, que vai te indicar para que lado você tem que ir. A câmera, que é esse ETzinho aqui, é como se fosse o satélite, né, que vai receber a informação e processar aquela informação, e as esferas reflexivas como se fossem estradas virtuais que vão te permitir você saber onde está o seu pedículo, onde está a sua lâmina e, consequentemente, você fazer a cirurgia adequada. Então, o que acontece é uma interação da câmera com as esferas reflexivas, aquilo é interpretado no computador e aí você consegue ver na tela de navegação a coluna nos 3 planos. E a partir do momento que você calibra, todo e qualquer instrumento passa a ser navegável. Não somente os instrumentos de implantação dos parafusos ou do cage, mas o drill, o que você quiser fazer navegável. Em relação à aquisição de imagem, você pode fazer ou pré-operatoriamente, né, em tomografias e ressonâncias com protocolo para navegação, ou então intraoperatoriamente, quer seja com arco tridimensional ou com O-arm, que é o que a gente tem usado mais. Então, vou pular isso aqui para a gente não perder tempo. Em relação à navegação, ela vai te dar a trajetória dos seus implantes em 3 planos: no axial, no coronal e no sagital. Tá? E aí, a partir dali, você pode medir o tamanho do parafuso, o comprimento, a espessura dele. Você pode fazer um planejamento bem adequado. E aí, a gente tem usado bastante navegação para cirurgia minimamente invasiva, e a dica que eu dou é você evitar colocar muita pressão no paciente, quer seja martelando ou empurrando muito, porque você pode ter uma descalibração do aparelho e acabar colocando o seu implante na posição errada, porque o aparelho está descalibrado. É você sempre comparar com o que você está vendo na tela, com o que você está sentindo ali naquele momento. Se você achar que tem alguma dúvida, faz um outro spin, ou então recalibra tudo, porque às vezes você toca nas esferas e o aparelho está descalibrado. O robô, o princípio é bem semelhante da navegação, na verdade é um braço robótico que vai te dar a trajetória de implantação do seu material, dos parafusos e do cage. A cirurgia robótica para a medicina já é uma realidade, já tem mais de 30 aplicações no corpo humano, e desde o lançamento do Da Vinci, né, que é a cirurgia para abdominal, para próstata, esses são dados de 2018, mais de 5 milhões de cirurgias robóticas realizadas no mundo. Existem perto de 5 mil Da Vinci espalhados aí pelo mundo inteiro. E a vantagem do robô é que você consegue planejar a cirurgia inteira pré-operatoriamente, não só o tamanho dos parafusos, mas o que você precisa ganhar de correção de deformidade, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Então, você consegue fazer o planejamento pré-operatório completo. Importante salientar que a cirurgia de coluna robótica ela não é remota, como é o Da Vinci, onde os cirurgiões nem se escovam, não entram em campo cirúrgico, a cirurgia é toda feita pelo robô, controlado por cirurgiões que estão fora do campo. A cirurgia robótica de coluna, não. Na verdade, o robô ele vai te assistir com a trajetória do material que você quer colocar na coluna, mas quem está fazendo a cirurgia é o cirurgião. Em termos de aquisição de imagem, são os mesmos. Na verdade, você tem que ter uma imagem tridimensional, aquilo vai ser interpretado por um computador e, obviamente, as esferas reflexivas vão interagir com a câmera e aí o robô vai encontrar a posição certinha do parafuso que você quer colocar. Então, comparando a navegação com o robô, a diferença é que na navegação você consegue mexer seu braço para cá, para lá, você que vai colocar a trajetória baseada no que você vê na tela. Na cirurgia robótica, não, o robô ele não te permite mudar a trajetória, ele vai te dar exatamente o caminho que você tem que fazer. Então, a acurácia está mais que comprovada, tanto em estudos cadavéricos quanto estudos clínicos, né? Então, realmente, a chance de você colocar um parafuso errado, um robô adequadamente calibrado, é bem reduzida, assim como na navegação bem calibrada. E as vantagens da navegação e da robótica é que você tem a chance de programar a cirurgia antes, a acurácia ela é comprovadamente maior em termos da colocação dos seus parafusos, você diminui as taxas de reoperação, porque tem menos parafuso mal colocado, menos radiação para o time todo, inclusive os cirurgiões, você não usa o intensificador de imagem, e você leva praticamente a zero a chance de você operar o nível errado.
As vantagens são que tem uma curva de aprendizado, não só para os cirurgiões, mas para a equipe inteira, principalmente falando do O-arm, né? São equipamentos nitidamente mais caros, né? Principalmente o robô. Existe uma possibilidade de você acabar expondo mais esse paciente à radiação por conta da tomografia intraoperatória e no início, por causa da curva de aprendizado, as cirurgias são mais longas. A gente nunca está satisfeito, então quando eu mudei para esse novo emprego, eles pediram para a gente fazer uma lista do que a gente queria e o serviço está bem completo, mas eu queria mostrar 2 equipamentos para vocês. Um é o sistema de exoscopia, né, que na verdade é um braço robótico, né, que vai, na verdade, é para substituir o microscópio. Para cirurgia de crânio, talvez tenha menos efeito, mas para a cirurgia de coluna, onde a gente trabalha muitas vezes com arco cirúrgico, é um braço robótico bem mais fino, né? Com uma tela grande. Você vê que o cirurgião está usando um Google aqui, que essa imagem, obviamente, não vai conseguir ver, mas é em 3D. E existe uma outra câmera também para o auxiliar, que está com a situação totalmente invertida do cirurgião. Então, quando o auxiliar está olhando para a câmera, na verdade, ele está vendo a visão que ele estaria se ele estivesse olhando para baixo para o campo operatório. Então, é o braço robótico com 2 telas, né? Uma para o cirurgião e a outra para o auxiliar, invertido. Você vê que o cotonoide aqui está embaixo, aqui está em cima, então eles estão vendo tipo real time mesmo, em 3D, e o comando pode ser feito inclusive por voz. É algo que a gente está tentando trazer. Eles prometeram, vamos ver se isso acontece. Isso aqui é uma imagem de uma dissectomia cervical, né, do ACDF. Você vê os pinos de caspa. E isso tudo aqui, mais uma vez, você grava em 3D também, mas você pode ter a imagem em 2D se você quiser. E aqui é de uma hernia discal lombar sendo retirada. E o outro aparelho que está na alça de mira também, esse aqui eu acho sensacional, é o arco cirúrgico 3D, né? Onde você consegue imagens, é sensacional. Para crânio tem uma aplicabilidade menor, para coluna isso é sensacional. Essa aqui é o tipo de imagem que você vê para navegação. Você vê que é como se fosse uma tomografia mesmo, só que a diferença é que o spin para fazer a imagem 3D de um arco cirúrgico desse aqui é de pouco mais de 40 segundos. E a radiação é pulsátil, então a exposição à radiação para o paciente é bem menor. Esse aqui é o tipo de qualidade de imagem que a gente vê. Você vê que até no axial a imagem é perfeita, para a coluna é excelente e te permite calcular a trajetória do parafuso. Esse arco é 3, 4 vezes mais barato, um terço, um quarto do preço de um all-arm. Acho que, deixa eu tentar botar aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Tem um videozinho pequeno, quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se... Me diz aí se vocês estão vendo ou não. Por enquanto, estamos vendo a sua tela. Acho que agora apareceu o YouTube, então acho que está indo? Tá certo. Está indo sim. Da Striker. Isso, exato. Então, assim, deixa eu baixar aqui. Então, o grande bacana disso aqui é você, ao invés de colocar esferas reflexivas, você tem essa banda aqui colável no campo operatório, estéreo, onde esses pontinhos aqui funcionam como as esferas reflexivas. Então, você não precisa... Você começa a cirurgia já de cara minimamente invasiva. Você não precisa colocar as esferas, fixar as esferas num plano ósseo do paciente. E a partir dali, isso aqui o paciente é só pegar o instrumento, fazer a calibração. Tá vendo? E aqui a gente tá calibrando o aparelho, faz um AP em um lateral. E aí, para fazer a reconstrução 3D, olha a qualidade de imagem, como é que é bacana, e é bem mais barato e bem mais rápido do que o O-arm.
vai fazer um spin, olha a rapidez que o spin é feito. Em 40 segundos o spin está feito e você tem aquisição de imagem 3D, sem precisar trazer o arm, botar aquele bando de campo em cima, cobre o arm, aquele negócio que é doloroso. Ele parece um angiógrafo, né? Exatamente. O Daniel vai ficar com ciúme de vocês aí, vai querer usar para embolizar o aneurisma. Pronto, está feito o spin, vai ter aquisição de imagem já foi feita, vai ser interpretada, e aí você já tem a imagem, 3D, 3D, esse tipo de imagem aqui, esse tipo de qualidade. Então, finalizando, por que a gente deve pensar em migrar para técnicas minimamente invasivas da coluna? Existe uma demanda que segue crescendo por conta dos cirurgiões. A verdade é que uma vez que você esteja habituado a fazer aquilo, a cirurgia é mais fácil, é menos dolorosa durante o ato operatório e, obviamente, depois você vai passar a visita no paciente, a satisfação do paciente é maior. Esses pacientes, eles acabam tendo... conversando com outras pessoas que fizeram cirurgia e aí eles estão precisando ser operados, eles, eu quero fazer cirurgia minimamente invasiva, então tem um marketing muito forte. Obviamente a indústria quer vender, não só a indústria de material hospitalar, mas a indústria como um todo, né? A Apple quer vender o iPhone novo, a Samsung quer vender o celular, a televisão nova, então existe uma pressão também grande da indústria e também dos convênios, no início um pouco reticente, mas depois, principalmente por conta de você fazer muita técnica de descompressão sem artrodese, você acaba barateando a assistência operatória. Os obstáculos que existem para a adoção da técnica minimamente invasiva, a primeira é que você tem que desenvolver uma nova capacidade de operar, aprender uma técnica nova, então você tem que estar disposto a aprender a técnica nova e ter que ter aonde operar, aonde aprender essa técnica, né? Quer seja na residência, nos fellowships, ou em cadaver labs, aonde seja, você tem que ter algum local que você consiga operar, no mínimo num cadáver e depois para depois replicar no seu paciente. Obviamente você vai ter que treinar mais, você dá alguns passos atrás, né? A curva de aprendizado te leva a um tempo maior de cirurgia comparado ao que você sabe fazer de maneira convencional. Você vai ter mais complicação no início, até que você domine a técnica e as coisas passem a andar de maneira mais suave. E a verdade é que faz sentido na prática, na teoria. A prática mostra também do dia a dia que a técnica minimamente invasiva ela acaba sendo superior à convencional quando você domina bem as duas, mas, a bem da verdade, a literatura ainda não corrobora isso de maneira robusta. Em relação ao custo-benefício, de início existe um aumento do custo, porque a instrumentação é mais cara, principalmente os grandes lançamentos. Você passa mais tempo fazendo a cirurgia, porque você está aprendendo aquilo e acaba tendo mais complicação, mas com o passar do tempo, uma vez que você domine as duas técnicas de maneira igual, os teus resultados com a minimamente invasiva são significativamente menores, menos transfusão cirúrgica, você usa menos medicação no pós-operatório, o paciente fica menos tempo internado, ele recupera mais rápido e acaba você tendo menos complicações, como infecção entre outros. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Se vocês quiserem perguntar, criticar ou comentar, eu acho que vale a pena o bate-papo. Abre o microfone ou manda no chat, que ficar bom para vocês aí. Pedro, obrigado pela palestra, muito boa. Você pegou uma abrangência, pegou praticamente todas as técnicas minimamente invasivas. Foi bastante interessante, principalmente agora, falando da exocospia, e sobre o CIARB. Realmente eu não conhecia esses dois aparelhos, eu não tinha noção. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu queria abrir primeiro para a plateia para ver se tem alguém que queira perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiramente, obrigado, doutor Pedro, pela aula. Sim, eu acho que sempre que a gente, como a gente não tem uma rotina de fazer sempre minimamente invasivo, é sempre importante a gente ter esse contato através de vocês que
já fazem bastante, e essas aulas que você pega, você mostrou para a gente até a distância que você faz os acessos. Para a gente isso acho que é bem importante, mesmo não sendo como você falou uma receita, acho que é bem legal para a gente ver entender o processo e eventualmente o dia que a gente tiver a chance de ver e fazer, já vai fazer muito mais sentido para a gente. Eu queria te perguntar, Pedro, se você acha que a tendência vai ser a MIS virar praticamente endoscopia e robótica, ou se você acha que o acesso tubular vai ter indicações diferentes da endoscopia? Como é que você acha que vai ser o... Eu acho assim, é aquilo, o acesso tubular ele já é minimamente invasivo e, obviamente, você tem um campo de visão maior comparado à endoscopia. Então, eu acho que, eu imagino que a minha prática, a partir do momento que eu aprenda e domine a endoscopia, eu acho que dificilmente eu vou voltar a fazer um acesso tubular para hérnia de disco, por exemplo, se eu conseguir resolver aquilo através da endoscopia. Em relação às descompressões, eu não sei quanto tempo você consegue fazer uma descompressão, por exemplo, uma over the top, né? Fazer uma laminectomia ipsilateral e contralateral com endoscópios. Então, assim, se eu achar que aquilo ali está me levando... ao invés de 40 minutos, 50 minutos, está me levando 2 horas para ter uma incisão menor, eu acho que não. Aí eu acho que não. E você perguntou também, foi da robótica. Se você já consegue fazer endoscopia, será que eventualmente poderia fazer um sistema como se fosse o Da Vinci, já que você já virou endoscópico, né? Se isso seria uma possibilidade ou um então, desejo? Cara, eu vou te dar minha opinião em relação à robótica. A gente tem um robô, eu estou relutante em começar a usá-lo, mas o hospital meio que faz uma pressão, né, porque é muito fácil de fazer o marketing. Mas eu acho que o robô vai ser o futuro lá na frente, mas a gente está numa fase muito rudimentar do robô ainda. Então, assim, minha opinião, para artrodese aberta, você tem que, assim, com o passar do tempo, você tem que fazer aquilo de freehand e, se precisar, você usa o arco cirúrgico, entendeu? Em relação, para colocar parafuso minimamente invasivo, a navegação já te dá tudo que você precisa e mais um pouco. E aí, para você parar para pensar, comprar um robô de $1 milhão. Mas eu acho que o robô, o final dele não é para colocação de parafuso. Eu acho que uma coisa que, obviamente, já tem gente estudando isso, é você ter um sensor que você consiga fazer uma laminectomia e você consiga parar de drilar automaticamente a hora que você atinge algum tecido mole, então, para evitar o risco maior de fístula licórica, coisas desse tipo. Então, eu acho que o robô é o futuro, mas eu não acho que é esse robô que a gente tem aí. Esse robô que a gente tem é bacana, você consegue programar muita coisa e tal, mas é meio que um overkill. Então, é meio que exagerado, é bom para o marketing, mas eu não acho que esse robô aí vai ser o futuro, não. Acho que vai ter que melhorar muito para ganhar espaço. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta, ver o que você acha sobre isso. Você mostrou um caso aí de 4 parafusos percutâneos, um do lado do outro. A minha pergunta é, eu realmente não estou convencido que essa técnica seja superior a um Wiltz, que eu faço uma incisão ligando aqueles 4 que estão pertinho, meto o dedo na musculatura, faço aquele divulsionamento, já caio ali no ponto de entrada. Eu acho que isso expõe menos o paciente a raio-x, menos o cirurgião a raio-x do que a técnica percutânea. E o resultado final me parece que é praticamente a mesma, porque você fica entre um parafuso e outro, questão de 3 milímetros entre um e outro, de músculo que você não divulsiona. Eu concordo contigo. Eu acho que o stab incision ele faz sentido quando você usa navegação, porque aí você não vai precisar do arco cirúrgico toda hora. Eu já fazia muita cirurgia minimamente invasiva, tudo por Wiltz, já lá em Volta Redonda, durante esse período que eu trabalhei lá de 10 anos. E a gente vê também em Miami, eu andei fazendo alguns casos onde faz uma incisão grande na linha média, entendeu? Mas só de pele. E aí você rebate aquilo e coloca os parafusos pelo músculo, entendeu? E a mesma coisa do outro lado. É um pouco mais doloroso por conta para o cirurgião, né? Um pouco mais penoso
porque você tem que afastar mais a pele, mas esteticamente eu acho até que fica melhor. O stab incision é horrível. A gente fazer os stab incisions em uma incisão maior bilateral, esteticamente até a incisão maior bilateral é melhor do que o stab incision. A gente faz também, mas sempre usando navegação. Como é que está a navegação com questão da calibração? Comecei a usar a navegação no início, mas era muito difícil, cara. Eu fiz uma exposição anatômica uma vez na linha média até os processos transversos, e mesmo assim eu não consegui dar os pontos de referência para o navegador. Não sei se foi o início da técnica, se isso evoluiu, como é que está isso? Eu também tive essa experiência na época no Brasil, e eu não tenho como te responder, porque agora a gente faz a aquisição de imagem dentro do centro cirúrgico. Com o OARM, né? Com o OARM, entendeu? Então, na verdade, você coloca a esfera e aí aquela imagem é a imagem que vai que ficar. O paciente busca, porque muitas vezes a imagem que o paciente fez, às vezes ele estava mais gordo, mais magro, estava de decúbito dorsal, então acho que é mais difícil de calibrar. Eu gosto da navegação para minimamente invasiva, mas eu tenho uma picuinha com o OARM. É super chique e tal, mas aqui, cara, aquilo é uma trapezonga. E aí, para entrar na sala, aí depois tem que cobrir o paciente inteiro. Aquilo, obviamente, passa por cima do campo operatório. Eu sou meio histérico com questão de infecção e tal. Então, do meu wish list ali, daqueles 2 aparelhos, o que eu falei primeiro que eu queria que eles comprassem é o arco cirúrgico 3D, que a imagem, eu treinei no cadáver, a imagem é fenomenal e, cara, uma aquisição de mais de 40 segundos. Você não fica naquela ansiedade de entrar o arm, põe em campo e vai o arm, tira e reconstrói a imagem. É um negócio mais direto. E faz uma aquisição só. Uma vez fez a aquisição, ela vai servir para a cirurgia inteira. Para a cirurgia inteira. E, na verdade, o que acontece é que quando eu uso navegação, eu faço só um spin do O-arm, porque aquilo para mim já é penoso demais, né? E depois eu trago o arco em C no final, quando já está tudo pronto, para eu ver se não tem nada, nenhuma atrocidade realizada ali, guiado pela navegação. Com esse arco cirúrgico 3D, cara, você pode no final fazer um spin. Além de ser muito rápido, de 40 segundos, a emissão de radiação é pulsátil. Então, na verdade, esses 40 segundos equivale a 8 segundos de radiação. Então, aquilo cara, para mim vai ser o paraíso. Esse arco, o arco convencional, o bidimensional, se você não prestar atenção na angulação, botar os platôs bem paralelos, você é projetado completamente fora. É verdade. E nesse 3D, tem esse problema de angulação ou não? Aí tem uma outra vantagem também, é que quem vende esse arco, tem 2, tem a Siemens e a Stryker. Esse arco que a gente viu é o da Stryker. Para o resto da vida, tem um técnico de raio-x que não é do hospital, é deles, que em toda cirurgia que você vai fazer pode ser de madrugada, está em contrato, eles são obrigados a mandar, entendeu? Entendi. Então, é o cara que só faz isso, a vida dele é só fazer isso. Então, são super bem treinados, ainda tem isso, tira das suas costas. Mesmo hospitais que têm técnico de raio-x, obviamente é um arco cirúrgico bem mais sofisticado. Se cada vez que você tiver que fazer aquilo, você tiver que inventar a roda, ensinar o cara do raio-x do dia a fazer, é um problema. Eu acho que eles sabiam que isso não ia funcionar. Então, uma vez que você compre o aparelho, existe um contrato vitalício de fornecimento de mão de obra 24 horas por dia, 7 dias na semana. Pedro, algumas perguntas. Você falou que de C3 para baixo você faz freehand. Uhum. E para cima, né? Odontoide, C1, C2 posterior. Você usa o quê? Cara, verdade, eu uso o arco cirúrgico, o arco em C, entendeu? Eu acho que a dificuldade que eu vejo nas artrodeses occipito-cervicais, C1, C2, não é a colocação do implante, é a dissecção, que é chata, às vezes sangra pra caramba e tal. Aí você vai colocar o parafuso em C1, às vezes a raiz C2 está muito na sua frente, às vezes vai ligar, às vezes não. A hora que está tudo resolvido e colocar os parafusos, eu não vejo grandes mistérios, não. Acho que o mistério, desculpe, da cirurgia
da transição crânio-cervical e cervical alta, é mais a exposição, aquilo tudo, uma vez que aquilo ali está resolvido. Então, já fiz com navegação, mas eu uso o arco cirúrgico mesmo, intensificado, um arco cirúrgico mesmo, e é isso. Pedro, e o arme não serve para essa região, não? Serve. Então, você pode fazer com navegação e com o arm. Mas assim, eu não vejo grandes vantagens, não. Normalmente, a não ser que seja... Você vê que é um C1, C2 esquisito, bem alterada a anatomia, aí sim eu acho que vale a pena. Principalmente para trauma, que é basicamente o paciente que tem uma anatomia normal, mas que fraturou aquela área, eu vou de arco cirúrgico. Mas, obviamente, a gente tem o arm para fazer com a navegação também, cai bem também. Você já tem esse arco 3D ou ainda não? Está esperando comprar? Não, eles vão comprar, mas o problema é que o hospital, lá tem 2 O-arms, entendeu? Então, quando você fala assim, isso aqui custa 1/3 do preço, mas eu já tenho 2, entendeu? Já está comprado. Mas o que eu tentei convencê-los é de que, cara, a cirurgia é mais rápida. Ela é mais rápida, você vai ganhar tempo de centro cirúrgico, que aqui custa dinheiro, que tem um volume grande, né? A máquina é bem azeitada. Então, se você conseguir eliminar essa trapezonga de entrar na sua... Cada vez que você vai fazer um spin wall arm, sem exagero, é uns 30, 35 minutos, entendeu? É tempo que você perde. O outro faz em 40 segundos, pô. E Pedro, acho que foi semana passada, você participou de um webinar que o Bruno e o Marco Aurélio fizeram, né? Que era o O-Lift versus L-Lift. Lateral. Né? E está tendo essa situação, né? Alguns colegas colocam ou uma técnica ou outra, né? Como se elas fossem concorrentes entre si. Né? E eu não vejo assim, eu acho que cada um tem o seu espaço, né? O característica de paciente, característica de doença, né? O O-Lift tem a necessidade de você ter aquele corredor adequado entre o pessoas e o vaso, né? Então, qual é a sua opinião? Você tem uma técnica específica? Você usa uma ou outra de acordo com que tipo de situação? Exatamente isso. Então, assim, aqui a gente tem uma facilidade de coisa que eu não tinha em Volta Redonda. Provavelmente no Rio vocês têm também essa facilidade, mas quero cirurgião de acesso. Então, isso aqui está resolvido. Não tem, tem que ligar para o cara. Não, você marca a cirurgia, o cara chega e alguns deles só fazem isso, só trabalham com isso. Então, paciente mais chupeta, eu já vi acesso ser feito em 7 minutos. E você cair de frente para fazer um O-Lift. Então, assim, e eu adoro o O-Lift. O O-Lift é tipo fazer uma CDF com alguém fazendo acesso para você. Né? Então, depois que o acesso está pronto, cara, fazer a dissectomia e colocar o cage, isso aí é bem tranquilo. Então, assim, para condições que eu acho que eu tenho que entrar com um cage grande em L5, L1 e L4, L5, eu consigo fazer pela frente. Minha primeira opção é o Alif. Primeira opção. Eu acho o Alif incomparável. Se eu preciso botar um cage grande, compressão indireta, e é de L3, L4, L2, L3 e L1, L2, eu acho que o lateral é incomparável. Porque o psoas é pequenininho, praticamente você não tem risco do plexo lombar. Cara, é uma cirurgia direta. A questão é L4, L5. Né? Porque a gente sabe que onde vai. Se você tiver que ter um problema com o lateral, com acesso lateral, o problema vai ser em L4, L5, e ele é tempo dependente. Né? Então, assim, a literatura tem mostrado que em torno assim, de 20 a 25 minutos é o tempo que você tem com segurança para fazer aquilo de afastamento. Depois disso, você acaba levando a uma compressão, ainda que indireta, não só do plexo lombar, mas também de manipulação de pessoas. E aquele paciente tem um déficit transitório por conta de impotência funcional de pessoas na flexão do quadril. Então, para esses casos, talvez o O-Lift seja uma boa opção. Eu acho que o O-Lift é incomparável se você quiser corrigir deformidades da coluna lombar, principalmente deformidade cifótica, e você quiser acessar vários níveis ao mesmo tempo. Aí você consegue fazer tudo com o paciente numa posição só. Você faz o O-Lift L5, S1 e você pode ir subindo e ir até L2, L3, dependendo da anatomia, L1, L2. Mas você tem experiência com L5, S1? L5, S1, quando a gente tem que fazer, o assessor de acesso faz. O O-Lift L5, S1
É um Melhor fazer alife, alife, né? é um alife feito com decúbito lateral. Então, assim, obviamente, fazer isoladamente não tem nexo fazer um olife comparado com alife. Agora, se você tem que botar queijo L5-S1, L4, L5, L3, L4, para corrigir deformidade do plano sagital. Aí você está pensando em fazer, de repente, acesso anterior, depois vira o paciente oblíquo, depois vira de novo, põe o parafuso, aí eu acho que já é demais. O olife você consegue pegar a curvatura da coluna lombar inteira. Ô Pedro, o X-Leaf caiu em desuso? Que você fala Ah, hoje em Olife, L-Leaf e o X-Leaf. É que, na verdade, aqui existe uma restrição para você falar marca de material. E o X-Leaf, ele, na verdade, ele não, a gente aprendeu como uma técnica, mas o X-Leaf, na verdade, é como se fosse o leite moça. É um material, então é por isso. Mas quando o pessoal fala L-Leaf, É o X-Leaf. a técnica operatória é a mesma, é o X-Leaf. É O Pimenta, transpessoa, né? Que é transpessoa, exatamente. E o Pimenta, o o Olife é Pimenta uma técnica padronizou isso, né? lateral, só que anterior ao pessoas. É. Basicamente uma adaptação. O Pimenta patenteou, né, o X-Leaf, né? Então ficou muito tempo X-Leaf, né? Mas a técnica, então, como você Exato. falou, funciona como gilete, né? Você vai falar, você não é gilete, né? É, Não é barbear, mas é gilete. Né? e Pedro, aqui, quando você vai falar, acaba que você vai falar em público, existem restrições para você usar nome de marca. Então é por isso que nem eu acostumou a falar lateral. Pedro, paciente jovem, magro, com uma dor discogênica, com a lombalgia pura e tem um L4, L5 preto. Qual técnica você prefere ali? Alife, Olife? Se o paciente jovem, cara, existe, apesar de ser um risco bem baixo, a técnica anterior, existe um risco de em torno de 2 a 3% de ejaculação retrógrada, né? Que normalmente tende a ser transitória, mas pode ser definitiva, e aí é um problema, principalmente se o cara não tiver a prole constituída. Então, minha primeira opção hoje, principalmente porque tem um cirurgião de acesso disponível, é sempre para L4, L5, L5, S1, o alife, entendeu? Mas tendo essa nuance aí ele sendo jovem, a gente tem que conversar com o paciente, o risco é desse tamaninho, mas se acontecer, se o paciente ficar estéril, por exemplo, sem ter filho nenhum, sendo jovem, acaba tendo um perigo aí médico legal grande. Mas em termos de técnica, eu prefiro o alife. Dependendo do pessoas, do paciente, eu vou debater entre o olife e o lateral. O alife, a gente vê que você pode fazer a estabilização do cage com parafusos no corpo de cima e de baixo. E o Olife e o X-Leaf pode também ou não? Rui, você pode também, mas bom. Ou você sempre vai fazer atrás, frente e atrás nessas caras, mesmo o Alife? Não, o Alife não. O Alife eu faço standalone para pacientes com pouca ou nenhuma instabilidade. O Alife para L5-S1 com paciente com rebaixamento do espaço discal e radiculopatia de L5, cara, isso é cirurgia de 50 minutos, o paciente sai andando no mesmo dia, você não precisa botar parafuso nas costas, é top. O cage é grande, você põe bastante enxerto. Aqui a gente usa BMP, vai artrodejar, aquilo é ótimo. Se é uma alistese ísmica, por exemplo, que tem uma estabilidade, aí eu faço o Alife, L5-S1, viro o paciente parafuso percutâneo. O Olife, eu nunca uso. Existem placas que você pode colocar, mas eu nunca uso ele standalone, eu sempre coloco parafuso por trás. O que eu vejo assim, uma tendência crescendo aqui é de parafuso unilateral, aí você faz tudo na mesma posição, né? Então, normalmente a gente acessa virtualmente, em 100% dos casos, o Olife você faz pelo lado esquerdo, então decúbito lateral direito, lado esquerdo para cima, e aí você coloca parafuso só no pedículo, nos pedículos esquerdos, né? Em relação ao lateral, aí vai depender também da qualidade óssea. Se é nível adjacente, você quer só elevar, acho que dá para tentar ele standalone, mas se tiver algum grau de estabilidade, cara, eu não confio muito não, eu ponho parafuso por trás também. E Pedro, você mostrou um caso aí que você tinha até publicado no Facebook, aquele caso daquela revisão que você estendeu, né? E eu fiquei em dúvida daquele queijo. Realmente eu não conhecia aquele queijo. Depois você falou que é um queijo expansível, né?
Mas eu ainda fiquei em dúvida da posição dele. Ele está ubiquada? Como é que ele está ali exatamente? Então, como era um tilife aberto, né, o que acontece, se eu estou fazendo minimamente invasivo, ele vai ser oblíquo. Né, mas ele abre para fazer a distração adequadamente. Quando é um tilife aberto, o que eu faço, eu tiro mais da pars, né? Porque eu estou fixando de qualquer jeito. E aí eu vejo a borda lateral do saco dural e aí afasto e tento colocar o queijo mais para a linha média, só vai ficar mais estético, mas não é necessário. Você tem como usar ele oblíquo, expansível, fica bacana. Eu acho que o queijo expansível tilife, cara, é muito bom para você fazer, principalmente com acesso tubular, porque ele entra pequenininho e ele expande até 3,5 milímetros. Então, se você prepara, por exemplo, para o end plate para 11, né, com trial, cara, você pode botar um cage 8, entendeu? Então, para entrar é molinho. Ali você expande até onde você achou que era o ideal, que era 11 no caso, entendeu? Pedro, você está usando o expansível da Global Neuro? Qual? Não, eu uso esse expansível que eu uso, chama-se Forza. É da Orthofix, aliás. Da Orthofix, Mas tem essas companhias todas hoje têm queijo expansível. Eu vi ontem no consultório um cara da DePuy, né, da Johnson & Johnson, DePuy, ele levou um queijo expansível muito legal também, que a Johnson & Johnson está meio que fazendo o joint venture, é uma companhia pequena, eu acho que essa companhia vai estourar. O queijo é bacana, cara, ele estende tudo e o sistema porque normalmente esses queijos expansíveis é um parafuso no meio dele que ele vai rodando e aí você vai expandindo. Esse é lateral, então o queijo é todo oco, cara. Então você pode botar bastante enxerto, parece um material bem bacana. Gente, lembrar vocês de não saírem da sala sem ir ali no bate-papo, no chat e preencher a lista de presença da aula. Alguém mais tem alguma dúvida? Vou perguntar para o Pedro. Quem que está aí de residente nosso? Luiz Felipe, não tem nenhuma dúvida não, Luiz? Oi, chefe, desculpa, eu estava assinando a lista de presença. Na verdade, eu só queria mesmo agradecer ao Dr. Pedro aí, a aula realmente para a gente que está começando aí a vida neurocirúrgica, foi muito didática, deu para a gente aprender muita coisa, e eu acho que, de uma forma geral, foi uma aula muito, muito, muito boa mesmo. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade e realmente espero que o Dr. Rui tenha gravado essa aula sua, porque eu gostaria até de assistir mais vezes, que teve muitos conceitos legais. Obrigadão. Obrigado. E só deixar o recado de que eu comecei a fazer o Wilds, como o Rui falou, a partir de determinado momento, eu passava assim, meses, isso no Brasil, sem abrir a coluna na linha média. E em determinados momentos, mesmo quando tinha um afastador, cara, eu usava um espéculo vaginal que tinha no hospital, você consegue fazer com acesso de Wilds. Então, não fique a galera mais jovem receoso de tentar pegar um paciente magrinho, de um nível que tem um espaço discal aí não muito colapsado, vale a pena tentar aí a técnica, porque a partir do momento que você começa a fazer, você vai ficando mais fluente e o resultado pós-operatório é bem bacana para o paciente. Então, ninguém mais com dúvida? Algum outro residente quer se manifestar? E aí, Rui? A gente encerra, então? Podemos encerrar. Tá. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, né, pela aula brilhante. E a gente se encontra aí outras vezes. Com certeza. Com certeza. Vou fazer uma visita quando estiver aí no Rio. Parabéns a vocês aí, não só pela iniciativa, obrigado, Rafael, pelo convite. A gente agradece a sua presença. E vocês estão fazendo um serviço muito bacana de ensinar os residentes. Eu sempre ouço falar muito bem da residência do Miguel Couto. Sempre foi bastante tradicional, mas hoje está voando baixo. Parabéns aí ao Rui
Tá sempre aí na vanguarda, já foi presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio, aí fazendo um serviço brilhante, Miguel Couto. Parabéns, eu estou à disposição. O Rui tem meu telefone, vocês têm aí meu e-mail, o Rafael também tem meu telefone. Quem quiser ligar, perguntar de qualquer coisa, bater papo, eu estou às ordens. Obrigado pelo convite. Excelente. Obrigado por aceitar o convite, Pedro. E, pessoal, quem tiver ainda aí, eu botei mais uma vez o link de presença no chat, se alguém não conseguiu assinar. E obrigado a todo mundo que participou também da nossa sessão de hoje. Tá, ok. Boa noite a todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Obrigadão, cara. Um abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau.